Shalom, Shalom Vraha, pessoal! Muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, onde a gente tem a espiritualidade em foco, né? Eu me chamo Breno Oliveira, também conhecido como Buscador e também conhecido como Quilha, né? Um apelido aí que me segue desde da minha pouca idade. Enfim, eu sou um Ben Noor, que significa que eu guardo as 7 leis noéticas. Inclusive, se você ainda não teve o prazer de conhecer, meu primeiro vídeo no canal se trata exatamente sobre essas 7 leis. E o Ben Noor, ele é um homem não judeu, né, considerado gentil, que seria literalmente um não judeu, mas ele segue muito e muito da sabedoria judaica. Mas neste canal também eu falo um pouco de Umbanda, de Candomblé, de Espiritismo, de Cristianismo, de Budismo, né? Apesar que eu ainda não fiz nenhum vídeo relatando um pouco sobre o Budismo, mas tem algumas ideias que eu possa tocar futuramente. Mas enfim, hoje eu gostaria de trazer um tema para vocês bastante interessante. É algo que eu venho pensando ao longo da semana e resolvi trazer esse tema, que seria o despertar da consciência, o despertar da alma, o despertar da centelha de Deus habitante em você, né? Em todos nós seres humanos. Para começar a falar desse tema, primeiro eu gostaria de pontuar que eu não quero passar a imagem de que eu sou um homem salvo por Deus, de que eu sou um homem sábio, de que eu sou um homem desperto, ok? E já que eu já pontuei essa nuance tão importante, eu já quero começar a falar sobre essa ideia de estar desperto, né? Eu vejo que a maioria das pessoas que começam a estudar, inclusive eu, quando eles se deparam com a sabedoria real, que é difundida, é interiorizada e começa a fazer efeito na vida prática, no meu exemplo, por exemplo, superar vícios, começar a perceber padrões comportamentais cujo qual me prejudicava e prejudicava as pessoas que eu amo, e eu consegui começar a lidar bem, reverter e transmutar esses comportamentos, acaba que você se depara com um grande paradoxo, mais uma vez, né? Inclusive o judaísmo sempre fala que Deus é um grande paradoxo, ele é simplesmente a 7ª praga do Egito, né? Que é uma chuva de granizo com fogo, né? 2 elementos que não se misturam acabam trabalhando junto quando o assunto é Deus. E o que eu quero falar que isso é um grande paradoxo? Porque quando você começa a absorver um conhecimento e uma sabedoria espiritual real e começa a ter efeito na sua vida prática, acredito que a maioria das pessoas passa pelo mesmo processo que eu passei, que é começar a se achar elevado, né? Inclusive eu já vi um rabino chamado Eliyahu Haskell, que eu recomendo muito, muito importante para quem está buscando entender a fundo a cultura judaica, né? Ele mencionou que quando ele começou o processo dele de estudos, né, ele com uma semana começou a se sentir um Moshe Rabbeinu, né? Moshe Rabbeinu em hebraico seria o próprio Moisés. E eu sinto que eu também passei por esse processo de começar a me sentir, uau, agora que eu dominei meus vícios, agora que eu estou um passo à frente de observar o mundo com os olhos mais diluídos, com o véu mais diluído, já comecei a me sentir o superior na sala entre 4 paredes, né? E o que isso acaba acontecendo? Na minha percepção, é como se o paradoxo que eu citei está ligado à ideia de quanto mais a sua alma se eleva, mais a sombra também se eleva. Em outras palavras, até a Kabbalah tem um conceito que diz que antes de uma grande revelação, as sombras se agitam. E o que isso significaria? Que quanto mais você começa a se elevar como ser humano, com consciência, com espiritualidade e sabedoria, mais a sua alma instintiva, animalesca e, de certa forma, até perversa, começa a querer te puxar para o mundo físico. Em outras palavras, é aquela velha guerra entre luz e sombra, né? Entre bem e mal, entre centelha divina e centelha animalesca. É como se a alma animalesca que está dentro da gente começasse a temer a elevação da alma. Porque, em outras palavras, a centelha animalesca que nós temos, ela é muito ligada aos impulsos, aos vícios, aos desejos baixos e a toda compulsão ligada ao mundo físico. E quando você começa a tentar transcender esses comportamentos para elevar seu espírito, é como se esse instinto que está dentro de você, que também é ligado às emoções negativas, tipo medo sem razão, tipo ansiedade sem razão, ele começa a ativar esses mecanismos de autodefesa. Em outras palavras, é como se ele começasse a sentir um grande temor de você concretizar esse passo espiritual.
Então, o que acaba acontecendo com muita gente, inclusive aconteceu comigo, e eu vou usar minha própria história para relatar para vocês, é o fato de quando eu comecei a superar meus vícios internos, que eu comecei a reparar padrões comportamentais e espirituais que eu mesmo tinha, né? E comecei a conseguir transmutar isso em boas ações. Na linguagem da alquimia seria a ideia de transformar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Quando eu comecei a passar por esse processo e comecei a vencer diariamente, percebendo uma mudança real, eu comecei a julgar as pessoas ao meu redor com muita severidade, né? E eu acho que foi isso que o Eliyahu Hask quis dizer, o Rabino Eliyahu Hask quis dizer, quando ele mencionou que ele, com uma semana de estudo, estava se sentindo o próprio Moisés. Basicamente, eu comecei a estudar o judaísmo, a sabedoria da Kabbalah e me aprofundar mais nesses temas, junto com mais 2 amigos, né? E esses 2 amigos, eles acabaram não seguindo tão, como que eu diria, firmemente, ou tão fervorosamente, ou tão obcecadamente quanto eu tenho seguido. Mas eles também foram muito tocados, inclusive eles tiveram mudanças significativas também. Mas a ideia principal é que, como eu me obcequei, tive um hiperfoco, eu acabei tendo uma mudança mais rápida, digamos assim. E aí eu comecei a julgar eles, comecei a olhar para eles tipo assim, vocês estão sendo fracos, vocês estão com a solução na sua mão e continuam presos aos velhos padrões, né? E aí quando eu não falava para eles, porque eu sempre tentei manter o nível de ser hipócrita, mas um hipócrita consciente, ou seja, não quero ficar julgando você em silêncio. Se eu estou com algum julgamento severo no peito, eu quero falar na sua cara, né? Então eu tentei fazer isso. E fui julgando eles muito, falando, cara, você está aí, você continua no certo de certos vícios, você já viu a solução, você está vendo o que eu estou fazendo para resolver e está dando certo, e mesmo assim você consegue se manter parado. E aí, o que estava acontecendo era o seguinte, há menos de um mês atrás eu ainda estava na mesma vibração, ainda estava preso aos mesmos vícios, ainda estava tendo os mesmos comportamentos. Então, com um mesinho eu já comecei a me sentir o desperto, o equilibrado, o transcendental. E isso é o oposto de estar desperto. Isso, na verdade, se chama Yetzer Hará travestido de santidade, né? Ou seja, é como se o Yetzer Hará a gente pode chamar de ego, é como se fosse o ego transmutado em santidade. E aí, o que acontece? Você começa a se sentir um ser à parte no mundo. Você começa a pensar, uau, nesse momento eu sou um homem tão elevado que eu já não posso mais andar com meus velhos amigos. Eu sou um homem tão elevado que eu não posso mais dizer certas palavras. Isso, em certo nível, é bom, né? Você precisa muito discernir esses amigos e precisa muito aprender a parar de falar de forma inconsciente, né? O que eu quero dizer com isso é que antigamente eu tinha muitos vícios de linguagem, né? E principalmente as gravações de vídeo têm me ajudado a perceber aonde eu tenho esses vícios de linguagem, mas eu percebo que muita gente ainda mantém esses vícios e hoje em dia esses vícios me incomodam, né? No sentido de não, dessa vez eu já não estou falando no sentido de se sentir superior, mas de perceber que a pessoa fala de forma inconsciente. Quanto mais inconsciente você está, menos desperto você pode se considerar. E se sua fala sai de forma totalmente extravagante, totalmente esdrúxula, e você não tem controle sobre ela, isso é uma prova de que você está deixando o seu mau instinto dominar até mesmo no campo da sua fala. E quando você vai em livros mais profundos, em sabedorias mais profundas, você descobre e percebe o quão importante a fala é. Inclusive o próprio Salomão, né? Eu vou apontar para o livro dele, esse livro aqui é o Eclesiastes, Correlé, com comentários. O próprio Salomão falava que com as palavras você cria vida, com as palavras você gera a morte, né? E isso, quando você vai analisar a fundo, é a mais pura verdade. Inclusive, por todas as outras culturas e religiões, o mundo foi feito através de palavras, o que prova que a sua fala é como se fosse o carro-chefe da sua alma. Com as suas palavras você vai levar luz, ou com suas palavras você vai levar escuridão, certo? Deixa eu me servir aqui de um belíssimo vinho, só um minuto. Bendito seja o eterno nosso Deus, que fez o mundo com palavras. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'Oreo. Enfim, essa questão de se sentir superior, eu acho que ela é bem comum, né?
Inclusive, recentemente numa página do Instagram, eu percebi uma página literalmente que se chama O Despertar no Instagram. Ela tem até uma quantidade significativa de seguidores. Ela comentou num post onde não sei se era um rabino ou se era uma pessoa que falava hebraico, estava mostrando como os cinco nomes do Pentateuco em hebraico formavam uma espécie de informação ali entre as entrelinhas na Torá, né? E aí um comentário que era dessa própria página chamada O Despertar, era ele questionando a ideia de falar, eu achava que Deus não falava a língua dos homens, né? Os homens tentaram humanificar Deus. E aí, por curiosidade, eu fui ver as respostas das pessoas, né? Porque eu, como eu sou um seguidor das 7 leis noéticas e acredito na Torá, eu acredito que Deus usou as palavras, né? Usou as palavras humanas para criar o mundo, assim como está escrito, né? E aí, num desses comentários, alguém comentou exatamente isso, né? Que Deus era o Criador e ele poderia, se quiser, falar qualquer língua, até mesmo as línguas extintas. E essa página chamada O Despertar, que ela posta alguns cortes e vídeos falando de teorias Anunnakis, teorias da Babilônia, Mesopotâmia, e mistura um monte de cultura e vira ali como que eu falo, né? Uma loucura, né? Sem querer ofender, mas eu acho que quando a pessoa começa a pegar um tanto de informação solta na internet, começa a acreditar nessas informações assim, esporadicamente, sem nem questionar, ou até mesmo questionando e pensando que ele é o único que está vendo a verdade, ele acaba caindo nessa armadilha que eu estou falando, de se sentir extremamente superior. Então um dos comentários que ele fez, logo de cara mostrou que de despertar não tinha nada na fala dele, porque logo em seguida ele já começou a tentar ofender a pessoa que corrigiu ele, né? E aí ele falou uma frase que foi até um dos gatilhos para eu querer gravar esse vídeo. Em algum momento ele falou que falar que Deus usou língua humana para criar o mundo era limitar Deus. E aí o cara respondeu ele dizendo que a limitação está no ser humano, não está em Deus. Ou seja, se Deus quiser falar qualquer língua, ele vai falar, né? Nada mais coeso pensar assim, levando em consideração que Deus criou todos os sons, todas as vibrações, todas as ideologias, todos os conceitos. O ser humano não cria nada, ele no máximo, citando meu amigo GH, refina a matéria, né? Nós somos refinadores da matéria. Enfim, quando o amigo respondeu isso para essa página chamada Despertar, ele automaticamente respondeu: eu não sou limitado, eu já passei dessa fase, a limitação está em você. E aí quando eu li isso eu pensei, uau, ele está na mesma fase que eu estava algumas semanas ou meses atrás, de começar a sentir uma centelha de sabedoria elevada, que é realmente acima da média. Não quero falar de forma arrogante, mas eu percebo que as pessoas realmente não buscam se despertar, né? Pelo contrário, elas buscam se entorpecer, elas buscam estar em festa toda sexta-feira, elas buscam estar assistindo vídeo aleatório o tempo inteiro, tudo isso para fugir desse despertar, desse acordar da consciência, porque esse acordar da consciência ele é sempre entrelaçado com olhar a própria escuridão, né? E quando você fecha os olhos e vai lá no seu trauma, vai lá nos seus medos, nos seus problemas, começa a pensar na finitude da vida, que você vai falecer, que a sua família vai falecer, que tudo aqui de certa forma ainda é efêmero, você quer fugir disso a todo custo, né? A maioria das pessoas vivem assim. E aí, quando ele usou essa frase, eu percebi que ele estava literalmente fazendo o que eu fazia. E aí, me deu esse gatilho para gravar esse vídeo. Basicamente, eu vejo que quando você sobe um degrau, mas você logo cai nessa armadilha de achar que agora que eu entendi certas coisas num livro sagrado, agora que eu descobri uma teoria cuja qual muita gente não sabe, agora que eu chamo Deus de algo ilimitado, algo que não tem como eu descrever, eu estou um nível acima. Isso é o oposto de estar desperto. Isso, na verdade, é como se você tivesse acordado e voltado a dormir rapidamente. É como se, na linguagem aqui da minha região, é como se você estivesse pescando, né? Eu não sei se isso é comum no Brasil inteiro, mas pescar seria o ato de você ficar tirando aqueles pequenos cochilos, né? Que você, por exemplo, está sentado ali assistindo um filme entediante e começa a dar aqueles apagões repentinos, né? Isso, basicamente, na minha percepção, a pessoa que sobe esse degrau, mas logo começa a se sentir superior, ele não despertou.
Ele começa a despertar, mas logo apaga, depois desperta e apaga. Enfim, quando eu percebi essa nuance, eu logo tentei me corrigir, né? Inclusive eu estava num nível tão arrogante, mas tão arrogante, que um dos meus amigos, que é um amigo assim de coração, que eu considero muito, né? Mas eu acabei tendo bastante assim atrito com ele por falar, cara, eu tô vendo o seu problema, você tá com um vício em tal coisa. Eu também tive vários vícios, né? Então, tipo assim, você tá viciado em tal coisa, cara, faz alguma coisa pra mudar. E ele falava que, tipo, não tô seguindo o judaísmo, mas eu quero mudar e vou tentar mudar e tal. E aí eu começava a ficar estressado com ele não mudar, como se a escolha fosse 100% dele. De certa forma, a escolha é 100% nossa, mas o vício se chama vício, não é à toa. O vício ele vem de uma inconsciência e o vício vem de uma quebra de vasos de recipientes, né? Na Kabbalah, essa ideia da quebra de vasos estaria ligado com a ideia de que todo ser humano, sem exceção, é um vaso de recipiente, um recipiente de luz, e se você receber luz em excesso ou se você transgredir em alguma coisa, esse vaso racha e a luz não consegue se fixar no seu recipiente, certo? E por esse motivo que muitos judeus não acreditam que o Mashiach, que Messias, seria o próprio Deus encarnado. Veja bem que eu não estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando do conceito de Messias, né? Porque algumas religiões, algumas pessoas acreditam que o Messias seria exatamente Deus encarnado na Terra, né? E muitos judeus acreditam que isso não seria possível, porque se Deus encarnasse num ser humano, não teria sequer qualquer objeto, ser humano, espaço ou tempo que conseguiria chegar sequer perto, né? E aí, quando eu falo isso, eu trago para um exemplo para tentar normalizar o que eu estou dizendo, por mais que ele pareça bem efêmero, né? Pareça bem trivial o que eu vou dizer. Desculpa até se vai soar meio bobo comparar Deus trazendo para esse contexto que eu vou falar agora, mas é como se fosse o Goku, né? Quem já assistiu Dragon Ball, que quando ele se transforma em Super Saiyajin 4, que ele fala para a própria família dele, não me toque, né? Senão vocês vão se ferir. A ideia, por mais chula que seja esse exemplo, seria essa: se Deus se encarnasse num corpo, não teria ser humano que tocaria nele. Quem dirá crucificá-lo, matá-lo, torturá-lo, cuspir, fazer qualquer escárnio, né? E isso seria algo assim sem Deus fazer força, seria simplesmente a presença divina é demais para nós. Inclusive, a primeira vez que ele se revelou para toda a multidão, né, os 6 milhões de judeus, no Monte Sinai, ele realmente falou para que as pessoas não se aproximassem, porque elas não iam suportar. Então Arão foi o que mais chegou próximo, mas de um certo limite só Moisés podia chegar, porque só Moisés tinha um recipiente para poder receber essa iluminação e essa revelação. Lechai. Enfim, eu comecei a ser muito arrogante com esse amigo, né? E aí eu vi o meu nível de arrogância num dia que eu estava basicamente me sentindo um pouco solitário, né? E queria alguém para conversar, e esse amigo principalmente é o que mais assim tem compatibilidade na conversa comigo para falar desses assuntos que nem muitas pessoas não se interessam, né? A maioria das pessoas estão preocupadas com coisas triviais, igual eu falei. E aí às vezes eu preciso compartilhar e não tem alguém para conversar. E aí eu tinha tido esse atrito e até então não tinha conversado com ele de novo. E foi quando eu mandei uma mensagem para ele perguntando onde é que ele estava, e a resposta dele foi tipo um soco na cara. Foi como se ele tivesse assim falando: cara, você tá tão elevado que não dá pra gente estar junto. Ele falou pra mim assim: cara, eu tô aqui num bar, tô jogando sinuca num bar, mas eu acho que não é o ambiente pra você. E ele não falou isso com ironia, e não falou isso pra tirar sarro da minha cara. Ele falou honestamente. E foi isso que me doeu, porque ele falou assim: cara, eu acho que não é o lugar pra você. Porque você está tão elevado, você chegou num nível que você dominou os vícios que eu quero dominar ainda, você já está falando de assuntos que eu ainda, por mais que eu goste, não consigo focar 100% neles, então não acho que seja um lugar legal para você estar. E aí quando ele falou isso eu pensei: caramba, eu estou sendo muito idiota, eu estou me impondo muito acima, porque se o cara que é meu amigo de infância olha para mim e pensa: cara, é melhor você não vir onde eu tô, porque você está elevado demais. A imagem que eu estou passando para ele não é de espiritualidade, é de soberba, é de ego travestido de espiritualidade, de santidade. E aí esse foi o primeiro dia que eu tive
essa compreensão, e foi o dia que eu resolvi quebrar isso também, cara. Eu falei, não, cara, que isso, realmente, eu ainda até pedi perdão para ele, né, que isso faz muito parte do processo que eu vou falar em seguida, que se chama Techuvá, né. Basicamente eu pedi perdão para ele, falei, não, cara, eu tô passando a imagem muito errada para você, se você acha que eu não posso nem me aproximar de um bar, né, por que eu sou tão elevado assim? Eu não sou tão elevado assim, eu sou como você, eu sou exatamente como qualquer outra pessoa. E aí, nesse dia que eu fiz esse movimento, que eu pedi perdão, que eu fui nesse bar, né, por mais que eu evite sim ir em bar, evito ficar ouvindo música de baixa vibração, evito conversas de baixa vibração, não tem a ver com as pessoas ao redor, tem a ver com o que eu estou buscando. Mas enfim, aí eu fui e falei, em mérito dessa percepção de que eu estou sendo soberbo, eu vou quebrar essa ideia de que eu não posso estar aí com você. E aí eu fui lá, né, no bar, a gente conversou e tal, e depois a gente saiu de lá e começou a ter uma conversa mais elevada. Enfim, né, cheguei na Nekud da história, né, em aramaico, se eu não me engano é aramaico. A Nekud significa o ponto, né, o ponto mais, o clímax da história. E aí, depois que passou esse dia, foi quando eu comecei a trabalhar esse ego transviado para soberba, né, para santidade. É como se eu ficasse me pondo num nível de despertar inconsciente ainda. E aí eu comecei a me colocar cada vez mais no mesmo barco que todo mundo, né? Hoje em dia eu sinto que eu estou mais desperto do que antes, né? Mas ainda falo que eu não estou mais desperto que ninguém. Por mais que às vezes eu perceba que algumas pessoas ainda não acompanham o meu raciocínio, mas isso não quer dizer que eu esteja mais próximo de Deus, que eu esteja mais acordado que o próximo, que eu esteja à frente do que o outro numa espécie de corrida espiritual, né? E se você enxerga a espiritualidade como uma certa competição, é uma prova de que você ainda está no nível 0, né? Basicamente, agora eu vou trazer esse contexto que eu falei quase agora, da Techuvá, né? Também vou voltar um pouquinho no tempo e vou explicar o que seria isso e como começou o meu processo. A Techuvá, em hebraico, significa retorno, né? A própria palavra religião vem de religário, e religião significaria religar, né, com alguma coisa, né? Não precisa ser necessariamente Deus, eu acho que muita gente acha que é só Deus que o termo religião quer dizer, mas é religar até mesmo com alguma espiritualidade, com algum conceito, com alguma ideologia, também pode se chamar de agir religiosamente. Enfim, mas a Techuvá não seria esse religamento, seria mais uma busca interna pela sua pureza interior até você encontrar essa pureza e elevá-la aos céus. Inclusive a Kabbalah está muito ligada à ideia de santificação do mundo material, porque em muitas culturas eles veem o mundo material como algo pecaminoso, algo que você precisa se abster, e a Kabbalah sempre fala que o mundo físico, na verdade, é tão espiritual quanto o mundo espiritual, e você precisa usar esse mundo físico para elevar as coisas ao sentido espiritual. Em outras palavras, como que eu posso explicar isso? De uma forma simples. Toda vez que você vai beber um vinho, você faz uma bênção. Ou seja, você pegou algo físico, uma taça, pegou algo que pode estar ligado extremamente a um vício, né? Aí sim se torna uma transgressão, que seria o próprio vinho, e aí você eleva isso com palavras. Lembra que eu falei no início a importância das palavras, que as palavras podem trazer tanto luz, podem trazer sombra, ou podem levar a luz ou levar a sombra também, né? Enfim, a Techuvá está ligada a essa ideia de retornar a você mesmo. E aí eu comecei a sentir falta, né, do meu eu antigo. Depois que eu casei, eu tive mais facilidade de fazer isso. Quando eu estava solteiro, eu meio que ficava naquela de tipo assim, se eu for exatamente quem eu sou, vai ser mais difícil eu conseguir me encontrar. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós precisam fingir ser quem não é para se enquadrar na sociedade, né? Porque se a maioria dos seus amigos estão bebendo, fumando, falando coisa trivial, como que você vai ser o cara que está sem beber, sem fumar e falando de coisa elevada, se eles não vão dar ouvido para isso, se eles não tiverem recipiente para receber isso? E infelizmente a maioria das mulheres também não estão interessadas nesses assuntos, né? Para as pessoas solteiras eu sinto uma dificuldade maior, porque no fundo ninguém quer se sentir solitário. Depois que eu casei, eu comecei a perceber que hoje, graças a Deus, bendito seja o santo, basicamente eu tive tudo nas mãos, né? Tenho uma esposa Kadosh, incrível, maravilhosa,
né? Te amo muito. Também tenho um filho muito especial, né? Que ainda não tem nem 2 meses. Mas enfim, foi quando eu percebi que eu já não precisava mais ficar usando uma máscara social, de certa forma, né? E aí eu comecei a perceber, né, que eu falei para vocês que meu apelido é Quilha, e esse apelido eu me nominei quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, e eu percebi que essa autonominação, que é relatada em muitas culturas, essa ideia de trocar de nome para trocar a sua essência, né? Inclusive isso aconteceu com o próprio Jacó, onde Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Tem vários outros exemplos na Torá, né? Onde o nome foi trocado e assim que o nome trocou, a essência trocou. Então eu sinto que eu criei esse nome, esse apelido que pegou muito entre as pessoas, inclusive minha própria esposa, há pouco tempo atrás, ainda me chamava só de Quilha. Ela conversava com minha família me chamando de Quilha, né? Porque para minha mãe, por mais que ela saiba do apelido, ela sempre me chamou de Breno. Mas a minha esposa me conheceu como Quilha e demorou muito para ela me chamar pelo meu nome real. E o que acontece? Eu sinto que quando eu criei esse nome, eu estava tentando fugir de mim mesmo, né? De certa forma é o que eu falei no início. Você era uma criança, o tempo vai passando, você vai vendo o mundo. Não quero falar de forma negativa, mas a podridão do mundo, né? Não dá para negar que ela existe. E aí você vai pegando muita impureza dessa podridão e de certa forma você começa a fazer parte dessa podridão, com seu linguajar, com seu comportamento, com seus comportamentos egoístas, com suas ideias egoístas, né? Com atos pecaminosos, todos nós passamos por isso. E aí você vai perdendo e criando clipot, que seriam cascas na alma que vão bloqueando a luz, né? Inclusive quando eu era novo, eu tinha um amigo imaginário chamado Y. Ironicamente ele chamava Y. E nos meus estudos de Torá eu percebi que Y seria a letra para Yud, que seria a primeira letra para o nome inefável, né? O tetagrama que a gente não fica pronunciando levianamente, né? Mas para quem já tem um certo conhecimento sabe do que eu estou falando. Mas enfim, eu perdi a conexão com esse amigo imaginário. Muitas pessoas vão pensar, mas era um amigo imaginário. É normal você perder essa conexão. Sim, infelizmente é normal, mas também é uma prova de que você não perdeu só uma conexão com uma centelha divina, que é um amigo que você chama de imaginário, mas de certa forma é uma centelha elevada que respondia a você. Para algumas culturas pode ser um anjo da guarda, para outras culturas pode ser simplesmente a presença divina. Mas é fato que muitas crianças têm esse amigo e acabam perdendo. Por quê? Porque ele já não tem mais capacidade de se conectar tão elevadamente com a luz. E aí eu perdi esse amigo e perdi também muito do meu sentimento de pureza, né? Muito das minhas emoções. É o que torna o ser humano cada vez mais frio. Você começa a se transformar nessa pessoa mais robotizada. Inclusive a minha sogra recentemente disse que ela viu um acidente de moto e aí o cara caiu de moto. Graças a Deus não foi um acidente grave, ele estava andando devagar, ele parece que perdeu o controle e caiu no chão. E um senhor de idade viu o que aconteceu, minha sogra estava no carro, né, ela me relatou, e o cara automaticamente pegou o celular e começou a filmar. Então, tipo assim, a gente se transformou nessa sociedade, né? A gente vê um acidente e já não pensa assim, uau, poderia ser eu, poderia ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meus amigos. Não, você só olha e fala, olha, uma cena para eu ganhar like. Então, tipo, essa frieza é o que vai afastando a gente da luz. E aí eu sinto que eu criei literalmente esse alter ego, né, chamado Quilha, para me transformar numa pessoa mais fria, porque a partir do momento que você vai perdendo a sua pureza, você também vai começando a sentir mais vazio interior. E quanto mais vazio interior, mais dor você sente. E aí eu criei esse nome para fugir disso. E aí quando eu comecei esse processo de techuvá, eu comecei a falar uma frase muito interessante, que é como se eu tivesse passado a adolescência toda criando Quilha para fugir do Breno, e hoje em dia, com 27 anos, tudo que eu quero é fazer o Breno retornar cada vez mais, eu ser eu de verdade, eu ser eu no meu âmago, ser eu como eu era na infância. Também eu gosto de dizer a frase que eu quero ser um ancião, a mente de um ancião, com a alma de criança. Lechai. Deixa eu me servir mais um pouco. Bom, o termo techuvá, como eu comecei a dizer, ele é muito similar à ideia de religar, né, de religião, mas é um pouco diferente, né? Algumas culturas vão falar retornar, né, vão falar retornar para Cristo. E como eu falei, o retornar, o techuvá, seria retornar para você mesmo, né? Para depois você levar esse seu eu, para Deus. E o termo techuvá também está muito ligado à ideia da retomada da consciência e também das emoções. Porque a partir do momento que você... Meu gato tá miando.
Espero que não atrapalhe aí no vídeo, né? Ele deve parar em breve. Como eu falei, você vai perdendo não só sua pureza, mas também vai perdendo as suas emoções. E o que eu quero dizer com isso é como se você começasse a ser aquela pessoa gelada. Como que eu vou explicar? Quando você é criança, você tem um bicho de estimação, esse bicho falece, né? Esse animalzinho querido falece, você sente o coração sendo partido, né? As pessoas mais sensíveis, talvez, de pisar numa formiga quando era criança, ela já tinha vontade de chorar, né? E aí você pisou na primeira formiga, na segunda, na terceira, na quinta você já não sente nada. Ou seja, no terceiro animal de estimação que você perdeu, você já não sente nada. E isso está ligado à alma adormecendo. E a ideia de reconexão, a ideia de techuvá seria literalmente voltar essa centelha. Não é que você vai começar a chorar por tudo, mas você vai começar a sentir por tudo, né? E aí você não vai conseguir mais olhar para algo, por exemplo, que está acontecendo recentemente lá no Rio de Janeiro. Você não vai conseguir mais olhar de forma tão seca, tipo, bandido tem que morrer, policiais também são farinha do mesmo saco. Você vai começar a olhar e pensar, que triste. No âmago geral é triste, para ambos os lados, independentemente da situação. É triste tanto o bandido que morre, tanto o bandido que mereceu a morte, né? Porque eu não vou ficar fingindo que todos são santinhos, que todos são vítimas, né? Mas o que eu quero dizer, tipo assim, mesmo o homem que pecaminou muito, que cometeu atrocidades, é triste, porque no início ele era exatamente como eu. Ele era uma criança extremamente pura, ele tinha conexão direta com Deus. E ao longo do tempo ele se perdeu tanto que ele já não teve mais a habilidade de pensar em voltar sequer, né? Ele não teve nem sequer um lampejo de pensar em voltar para essa pureza. Então o triste não seria o fim dessa pessoa, né? Porque recentemente eu vi até um caso aí, que não é nem legal comentar, mas dois bandidos, né? Não tem outro nome para dizer, foram assaltar um pai de família e sem motivo nenhum acabou atirando no pai da família. Espero que ele esteja bem. Eu vi alguns comentários que ele sobreviveu, né? Mas na frente de uma criança, assim, uma cena grotesca. Então essas pessoas, querendo ou não, você goste ou não, ela já foi um bebê puro, né? E esse termo techuvá estaria ligado a voltar a essa essência de pureza que todos nós, seres humanos, sem exceção, até mesmo o maldito do Hitler, né, também já foi uma criança extremamente pura. É triste falar sobre isso, mas basicamente a retomada da consciência está ligada a essa ideia de retomar a conexão com as emoções. E aí se torna algo difícil de lidar, né? Porque você, por exemplo, eu no meu caso, que eu sinto que eu passei muito tempo desconectado de mim mesmo, quando você volta a sentir, inclusive eu passei 10 anos viciado em uma substância que me deixava dopado, literalmente tirava a minha consciência, tirava a minha presença no momento. Basicamente, assim que eu parei de usar essa substância, eu comecei a sentir tudo com mais intensidade novamente. E tem sido difícil lidar, tem sido difícil observar a sociedade como ela é. Caramba, tá cheio daqueles insetos que ficam rodeando a luz porque choveu. Mas enfim, a gente observa a sociedade como ela é e vê que as pessoas, muitas estão dormindo, outras são extremamente covardes, outras fazem o mal simplesmente por sentir prazer no mal. E aí você tem que ficar lidando com emoções e tentando peneirar para que essas emoções não infiltrem dentro de você, né? Para você não se transformar em alguém depressivo, né? E isso eu acho que é um dos principais motivos pelas maiorias das pessoas, literalmente a maioria gritante, prefere não se despertar, prefere continuar entorpecido. E aí quando eu falo entorpecido, não pense você que é só através de bebida, de drogas, né? Apesar de que bebida também é uma droga, não é só através de substâncias, né? Ficar entorpecido seria você seguir cegamente os seus desejos carnais. E lembrando que o desejo carnal também não está ligado só à sexualidade, está ligado a qualquer ganância descontrolada, está ligado à fala descontrolada, né? Está ligado à agressividade, à ira, todos os 7 pecados capitais, como eu mencionei. E acaba que a ideia seria você fugir, né? Inclusive, lá eu ia falar inclusive, pelo amor de Deus. Inclusive o livro Eclesiastes, né? Ele é a base dessa ideia do retorno, porque ele vem falar o quanto que a labuta do homem sob o sol é tão efêmera. Ou seja, o que adianta você passar a sua vida toda trabalhando, gananciosamente para construir um império,
se o rio continua caindo no mar e o mar nunca se enche, né? Então é uma linguagem poética e filosófica que faz você refletir que não adianta fugir, amigo. Você vai ficar bebendo todo santo dia, mas uma hora a conta vai chegar. E quando a conta chegar, segundo a Kabbalah, a morte não é um desligar da alma. Pelo contrário, a morte seria uma consciência se elevando, né? Eu até cheguei a falar isso em outro vídeo. Ou seja, você pode pensar que ao se entorpecer você vai perder todo o sentido, você vai parar de sentir dor, vai parar de sentir mal porque as outras pessoas estão mal, você vai evitar a depressão porque você está louco ou chapado demais para ser depressivo. Não pense você que isso vai durar eternamente, né? Essa vida é só um corredor, né? Eles costumam dizer, e a festa mesmo é no final dessa vida, né? Então vou falar só um pouquinho sobre o meu processo no início da minha Techuvá, como que foi, né? Algo interessante também que aconteceu comigo esse ano. Vou tentar falar um pouco mais rápido porque eu sinto que o vídeo já se estendeu bastante. No início da minha Techuvá, eu acho que foi uns 6 meses atrás, quando eu encontrei a Torá, o judaísmo, comecei a assistir bastante vídeos no YouTube de rabinos consagrados, explicando a fundo alguns critérios que eu sentia falta de ter esses ensinamentos, essas sabedorias, essa profundidade. Eu comecei a buscar novamente essa essência que nem eu falei, a essência da pureza anterior, né? E teve um momento, já tinha mais ou menos uns 2 ou 3 meses que eu estava nessa busca, e aí quando eu fico numa busca é como se eu entrasse num estado de hiperfoco mesmo, né? Todo santo dia eu acordo pensando e falando e buscando e tentando entender e agradecendo. Comecei a criar rituais também de rezas matinais, né? Coisa que eu não fazia há tempo. E aí eu lembro que teve um momento que eu me relembrei de algo que aconteceu no passado, que foi porque foi o fato de a minha avó ter falecido, né? Eu acho que deve ter uns 5, 6 anos que ela faleceu. E quando eu estava naquele momento, eu fui no funeral, eu vi ela no caixão e eu não consegui chorar. Eu não consegui derramar uma lágrima. Eu olhei para ela no caixão e olhei de forma muito gelada. Eu lembro que isso me incomodou um pouco no dia, por eu pensar assim, por que eu não estou chorando? Por que é uma pessoa querida que eu estou vendo falecida aqui na minha frente e eu não estou com sentimento, né? Inclusive, voltando mais no tempo, teve uma fase na minha vida que eu achava maravilhosa a ideia de psicopatia, né? Algo bem hollywoodiano, algo que Hollywood não para de vender, tipo séries tipo You, Você, né? Tem séries tipo Psicopata Americano, tem séries também que a minha irmã me fazia assistir de vampiro, que tinha um personagem lá que eu lembro até hoje, chamava Damon, né? E nessa série específica eles tinham uma habilidade, né? As pessoas podem até me zoar por lembrar de uma série de vampiro, mas eu assisti com a minha irmã na época e eu lembro que eles tinham uma habilidade que eles falavam que eles desligavam a humanidade assim quando eles queriam. Ou seja, estou apaixonado com a garota me rejeitou, eu desligo minhas emoções, eu me torno um homem gelado, eu me torno o próprio Coringa, né? E essa ideologia é o que deturpa muita mente da maioria de nós, porque a gente começa a meter os pés pelas mãos e começa a achar que o bonito, o legal, o gostoso é ser o homem desligado, o homem gelado, o homem que não sente nada, o homem que vê alguém morto no chão e quer tirar foto. Deus nos livre, né? Mas infelizmente essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E aí, voltando para o caso da minha avó, né? Esse ano eu fui, caramba, um inseto passando na lente. Tem muitos insetos rodeando, porque choveu, né? Aqui na minha cidade a gente chama de tiririca. Engraçado, né? Eu não sei como vocês devem chamar, mas provavelmente é mariposa ou algo do tipo. Mas enfim, esse ano eu fui e me coloquei à prova, né? Eu vi uma foto da minha avó no celular, praticamente 5 ou 6 anos depois. E aí eu sentei no sofá e fiquei encarando a foto, até que as lágrimas vieram. Eu tô falando, tá me dando uma certa vontade de... Essa lembrança me deu uma vontade, uma centelha de querer chorar, mas nada tão pesado. Até porque o choro não foi um choro de angústia, de Nossa Senhora partiu, né? A Senhora partiu, que eu disse, né? Não Nossa Senhora, a idolatria, não é isso que eu falei. Mas enfim, a Senhora partiu, a minha avó, né? Porque eu sempre chamei meu pai, minha mãe, minha avó de Senhor e Senhora, por educação e respeito. Mas aí a sensação que eu tive foi de uma pressão sendo aliviada de dentro de mim. E isso, cabalisticamente, é um processo da Techuvá. É você começar a retificar coisas do passado.
Por isso que a Techuvá é diferente, você começa a usar a habilidade que a mente tem de viajar para o passado de forma positiva. Até porque a maioria das religiões e culturas voltadas para a espiritualidade vão dizer que você não deve ficar voltando no passado, nem tentando projetar demais o futuro. A ideia é estar no presente, como eu já falei em outro vídeo. Mas quando você usa essa habilidade de forma coerente para retificar algo, ou seja, você volta no passado e percebe, nossa, eu tive uma discussão com tal pessoa e nessa discussão eu falei isso, isso e isso, e tudo isso que eu falei eu não queria ter falado. Então você volta naquele momento na sua mente, começa a perceber o que você falou de errado, por que você falou de errado, o que você estava sentindo naquele momento, e começa a se perdoar, né? Por mais que às vezes você não consiga pedir perdão para a pessoa, o que seria o ideal, mas você começa a se perdoar e começa a se comprometer e não fazer de novo. E eu sinto que nesse momento, vendo a foto da minha avó, eu tive essa mesma centelha. Eu voltei naquele exato momento e foi quando as minhas lágrimas que eu guardei durante 6 anos caíram. Então eu no sofá da minha casa aqui, chorei sozinho, olhando a foto da minha avó. E aí depois que eu chorei eu senti um alívio, porque eu pensei, uau, estou conseguindo voltar a ser um ser humano, não ser um robozinho, né? Lehai. Também tive outros momentos interessantes, né? Momentos até onde eu comecei a me pôr à prova de querer pedir perdão para certas pessoas que eu sei que eu fiz mal no passado, porque o judaísmo fala, não vem você dizer que acredita em Deus de Israel e só porque você falou isso em voz alta que pronto, já está todo perdoado, pecados já foram expiados, agora você já está prometido ao reino dos céus. Isso aí no judaísmo não funciona, tá? A ideia é você realmente agir no plano físico, até porque se você fosse para agir só no plano mental, Deus tinha te feito, sei lá, uma árvore consciente, uma árvore com capacidade cerebral, né? Mas se ele te fez um ser humano que se move, que tem capacidade de mover objetos, que tem capacidade de conversar com outro ser humano, então é para você agir, né? Então a parte da Techuvá é você também criar coragem, ir lá naquela pessoa que se ofendeu, por mais que já passou 5, 6 anos, e olhar para ela e falar, cara, eu fui babaca, não queria ter feito, na época eu quis ter feito, não vou ser hipócrita, na época eu fiz porque eu quis, mas hoje em dia eu tenho uma consciência, percebi que o que eu fiz não foi legal, queria que você me perdoasse de verdade, a gente não precisa ser amigo, mas eu queria poder tanto tirar esse peso e tanto dizer que eu me arrependi de ter feito o que eu fiz. Isso faz parte de uma espiritualidade verdadeira, pessoal, não uma espiritualidade de plástico. Não é se sentir despertado enquanto eu conheço a ocultura do mundo, mas que se dane os outros, né? E isso é o que eu vi que aquela página que eu comecei a citar para vocês aí fez, né? A página escrito despertar, né? E aí o que acontece? Quando você começa a se sentir superior, quando você está nesse processo de se sentir superior, até suas desculpas, suas condolências e o seu perdão, ele é falso, né? Porque você sente que você não está pedindo perdão por arrependimento, você está pedindo perdão porque faz parte do seu processo de crescimento. Então você tem que ficar muito esperto com a espiritualidade. Porque se você for até outra pessoa e falar, cara, me perdoa, mas dentro de você você não está arrependido, você só está pensando, eu quero me conectar com Deus de novo, então faz parte eu pedir perdão. Você ainda não atingiu a kavaná correta, né? Kavaná seria literalmente a intenção correta por trás do ato. E aí que está uma grande chave cabalística, né? Então, novamente eu falo de cabalá e cabalista como se eu fosse um grandíssimo cabalista, mas eu sou só um estudante entusiasmado com a cabalá, e de fato eu não sei nem 1% sobre, mas aquele 1% já faz muita diferença nas suas percepções. Enfim, você precisaria realmente pedir perdão para a pessoa porque você se arrependeu, porque se você pede perdão simplesmente porque você vê que é um passo para conquistar algo a mais, você está agindo de forma egóica da mesma forma, então logo esse perdão seu não valeu de nada, pelo contrário, ele pode acabar virando mais sombra do que luz. Deixa eu ver se eu posso trazer mais alguns temas interessantes para você, para eu finalizar o vídeo. Acho que eu não vou tentar contar mais nada da minha história, porque se eu começar a falar, vou acabar estendendo o vídeo muito, né? Eu percebo que ele já deve ter chegado assim, uns 40 minutos mais ou menos, né?
O que acontece? Vou tentar falar para vocês algumas técnicas que eu percebi que podem ajudar vocês a se reencontrar, se reconectar com você mesmo, com a sua pureza da infância, né? São coisas que eu fiz e eu senti que funcionou demais. Primeiro, disciplina, né? Porque muitos de nós têm o ato de rezar, de orar, mas não disciplinarmente. Não é que você fixou um horário, né? Inclusive os judeus não falam estudar a Torá, eles falam que estão fixando o momento da Torá. Ou seja, né? Hoje mesmo está acabando o Shabá, né? Está escurecendo agora. O Shabá é o 7º dia, o dia que os judeus guardam. A gente também que está aprofundando nesses estudos costuma guardar de forma diferente, né? Já que o não judeu não pode guardar o Shabá da mesma forma que o judeu. Mas a gente também tenta honrar o Shabá, né? E o que acontece? O Shabá seria o dia do descanso, só que esse descanso não é simplesmente a falta de trabalho, né? Seria o dia santificado da semana, é o dia onde você não pode ficar falando de serviço, de trabalho, de finança, de coisa trivial, de coisas do mundo demais. Você tem que focar mais no lado espiritual. É aquele dia onde nada de baixo nível pode ficar te abalando, né? E aí o que acontece? Você precisa criar um Shabá diário. O que seria isso? 1 hora por dia você definir como ser 1 hora santa. Ou seja, segunda-feira, 7 horas, você se fecha num lugar, se fecha no seu quarto, só você e começa a estudar, começa a conversar com Deus, começa a se dedicar à santidade. E isso ajuda muito você voltar no seu interior. Outra coisa também que eu percebo são músicas, né? As músicas de alta elevação, né? Eu vou dizer algo do meu gosto pessoal que eu percebo que para mim funciona muito, até porque eu tenho uma memória afetiva, né? E são músicas muito positivas da banda Mato Seco, né? É uma banda de reggae que à primeira vista, quando você ouve, se você não tem costume de ouvir reggae, você pode ouvir até com um certo preconceito de achar que é música de... desculpa a expressão, de maconheiro ou algo do tipo, né? Infelizmente é um estereótipo bem comum, mas quando você escuta a música com o coração aberto, você vê que eles falam de muitas coisas ligadas principalmente à Torá. Eles têm música que falam que estão voltando à Terra Prometida, né? Eles têm música que falam que a ilha de Jah, e quando você vai ver, Jah tem a mesma sonoridade de Jeová, e aí também tem a mesma sonoridade do nome inefável do tetagrama, né? Para você ver que não é coincidência. E aí tem várias músicas que eu gosto particularmente, mas se você não se sentir confortável com essas músicas específicas, tentem músicas racídicas, tipo Nigun. Nigun se escreve N-I-N-G-U-N. Ou então no plural eu acho que é N-I-N-G-U-N-I-N, Nigunin, né? Você pode escrever assim. Aí essas músicas elas são instrumentais que lembram muito música clássica, mas elas têm uma vibração sonora um pouco mais melancólicas. Particularmente eu gosto muito de música clássica, tipo o Vivaldi, por exemplo, é o meu compositor preferido, né, no violino, mas eu vejo que o Nigunin ele tem algo inexplicável dentro ali daquela melodia, né? Talvez pela pessoa que fez e disseminou, está literalmente ligado com essa música da Techuvá. Eu acho que ele conseguiu muito colocar as essências da busca dentro das melodias criadas, né? E aí o que eu aconselho? Ouça essa música enquanto faça seu estudo de Torá, ou você que é de outra religião, enquanto você lê a Bíblia, ou enquanto faz suas orações, né? Tenta se conectar através da música, porque já é comprovado cientificamente que a música, além de ser uma cura para doenças, né? Existem experimentos onde eles colocaram, 10 pessoas com a mesma doença numa sala, 10 pessoas com a mesma doença em outra sala, e só na sala B que eles ligaram a música tocando diariamente, né? Música diariamente. É comprovado que as pessoas da sala B, onde a música está tocando, se curaram mais rápido, porque a música está ligada muito com o mundo espiritual, né? A música é uma vibração. Inclusive, dentro da Torá, Moisés, assim que abre o Mar Vermelho e que vê os egípcios se afogando, assim que eles conseguem se livrar do temor da perseguição, o próprio Moisés faz um cântico. Inclusive, o livro que é considerado o Kodesh da Kodashim, que seria o Sagrado dos Sagrados em hebraico, pelo próprio Rav Akiva. Se você não conhece, vale a pena pesquisar, Rav Akiva. Antigamente os sábios diziam que o Cântico do Cântico não deveria fazer parte da Torá, não era um livro sagrado, era só um livro
ligado a uma poesia feita pelo rei Salomão, meio que até erótica e sensualizada. E aí o Rav Akiva, que foi um homem muito elevado, ele disse que se a Torá era importante, o Cântico dos Cânticos seria o próprio Templo de Salomão, seria o próprio Kodesh da Kodashim, seria o livro mais sagrado de todos. Por quê? Porque ele está ligado com a música e também com o contato físico quase que transcendental de Deus e o povo, né? E aí o que acontece? Os salmos de Rei Davi também são músicas, né? Talvez no português ela não soe com sonoridade musical, mas são músicas. E aí quando você vai ver o estudo de sefaraditas, eles leem a Torá cantando. E até mesmo na missa, os padres também têm uma certa tonalidade que lembra um canto. Isso tudo é para mostrar o quanto que o canto está ligado não só com as emoções, mas com o espiritual. Outra coisa também, o terreiro de Umbanda e Candomblé. Você nunca vai ver um terreiro onde não tem atabaque e música o tempo inteiro. Então a música é uma chave grandiosa para você se conectar. E aí, já que eu falei para você ouvir a música para se conectar, também evite ouvir outro tipo de música, certos tipos de música, para você não se desconectar. E o que eu quero falar com isso? Sem querer estereotipar ou generalizar todos, mas, por exemplo, muito funk, né? Música de funk, ela tem um baixo nível vibracional, principalmente as que falam de coisas de baixo calão, de sexualidade degradante. Então, se você é o tipo de pessoa que ouve isso, é como se você estivesse ao mesmo tempo sedando a sua alma o tempo inteiro. É como se você estivesse usando uma droga, literalmente. Você está se entorpecendo e se transformando cada vez mais frio. Principalmente ao distorcer o ato mais sagrado, que seria o próprio sexo, né? Quando você começa a ouvir músicas que tratam mulheres como simples objetos para prazer, você fica com isso gravado na sua memória, na sua alma, e sai na rua olhando para mulheres como se elas não fossem vidas. Você olha só a casca. E isso naturalmente vai te afastar da luz que você possa estar buscando, né? Já falei sobre criar o hábito, né? Disciplinar, 1 hora diária pelo menos, se não conseguir que seja meia, mas tenha um momento disciplinar no seu dia, onde você fala: aqui dentro ninguém entra, aqui dentro é meu templo, nesse momento, nessa hora eu não penso em mais nada a não ser com a minha própria conexão, comigo mesmo e com Deus, certo? As músicas também são importantes, e eu vejo que edificar a fala vai ser a última chave que eu vou falar para vocês. Inclusive nesse livro aqui, Conselhos do Rebbe, né, são cartas que o próprio Rebbe de Lubavitch escreveu. Uma das cartas que ele escreveu falava sobre essa ideia de como consertar os vícios de linguagem, os hábitos ruins da fala. Você que fala muito palavrão, você que é estressado na fala, por exemplo, derrama esse vinho aqui e já solta aqueles palavrões mais pesados. Tudo está ligado a Kavaná, né? Então, se você fala uma palavra de baixo nível, mas você não está sentindo nada no coração, é um pouco mais tranquilo. Mas se você fala com ódio, com raiva, com vontade de fazer algo ruim no momento, é como se você estivesse fazendo o que eu falei no início. Com a palavra você cria vida, com a palavra você cria morte. E adivinha bem, você que está amaldiçoando algo está criando morte. E geralmente a morte que você está criando é para você mesmo. E quando eu falo morte, seria trazer mau decreto. Trazer energia negativa para você mesmo, trazer pensamentos, sensações, ansiedade, medos para você mesmo, né? E não resolve nada, né? Se você derruba uma xícara, quebra ela e começa a xingar palavrões, o que vai adiantar, né? Você acha que a xícara vai se voltar ao normal magicamente? Não vai adiantar nada. Eu particularmente falava muitas gírias antigamente. Eu conversava falando não sei o que, mano e tal, tá ligado? Eu tinha esse hábito. E aí eu comecei a tentar mudar esse hábito e eu percebo que no início foi difícil, mas hoje em dia está sendo cada vez mais natural, né? E por que eu comecei a mudar esse hábito? Não é que as gírias em si sejam ruins, mas as gírias estão muito ligadas, né, ao mau instinto, está ligado à inconsciência, porque quem fala gíria geralmente ele fala uma frase e adiciona a gíria, e aquela gíria ela parece quase que involuntária. Por exemplo, vou mostrar uma forma que muitos dos meus amigos ainda conversam. Eles falam, por exemplo, mano, coloca esse vinho aí pra mim, Zé. Aqui em Minas Gerais a gente fala muito Zé. Né? Então, tipo assim, mano, coloca esse vinho aí pra mim, Zé. Ou seja, a única frase que era consciente é coloca este vinho aí pra mim. Mas ele falou mano, Zé, no final. Esse mano e esse Zé no final
foram inconscientes. Quanto mais inconsciente você está, menos conectividade com você mesmo e com a luz divina você vai ter. Por isso que eu comecei a tentar mudar a minha forma de conversar, para conversar de forma mais clara, sem contar também que as pessoas começam a te respeitar mais, porque você transpassa muito mais lucidez, né? Sem contar também que isso vai te dar muitas vantagens no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Você vai arrumar um emprego, se você tem a fala totalmente deturpada por palavras inconscientes, você vai ter um grave problema para ser contratado, dependendo da área que você estiver buscando, né? Então eu vejo que isso também é muito importante, a retificação da fala. Veja também que eu vou trazer uma passagem da Torá, onde Deus começa a dizer para Noé quais animais eram puros e quais animais não eram puros. E essa passagem é um ensinamento da própria Torá dizendo que Deus, nesse momento, por humildade e por respeito aos animais impuros, né? Eu disse a palavra, mas Deus não disse. Ou seja, Deus disse os animais puros e os animais que não são puros. Ou seja, quando você consegue falar de forma não ofensiva, fale. Ou seja, jamais diga que aquela pessoa é ruim. Fala que o ato que ela fez não é bom. Viu a diferença? É uma sutileza, né? Mas esse mundo é regido por sutilezas. Esse mundo é regido por sutilezas. Então tente trazer sua fala para um contexto mais consciente e tente evitar falar de pessoas, de objetos, de situações de forma negativa. Quanto mais você conseguir transmutar a fala negativa para algo ainda consciente, mas mais positivo do que negativo, mais você vai conseguir se conectar com você mesmo e com sua busca interior e com a luz divina. E isso tudo está ligado a estar desperto, que também está ligado a estar presente no momento, que também está ligado a dominar todos os seus vícios e maus comportamentos, está ligado à alquimia que fala de transmutar o chumbo da personalidade no ouro do espírito, né? Acho que é isso, pessoal. O vídeo vai se encerrar por aqui. Então a mariposa que se prendeu aqui, eu vou... Nossa, o problema é que se eu puxar ela, ela vai perder a asinha, tadinha. Vou tentar salvar ela aqui assim que eu finalizar o vídeo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, que a Kadosh Baruch Hu crie uma coroa de entendimento, sabedoria, saúde, muita santidade, muita fé, imuná, parnassá, sustento divino, maná caindo do céu, possa coroar sua cabeça, possa iluminar você e você possa iluminar seus companheiros, sua família e as pessoas que é querida para você, e até mesmo seus inimigos comecem a te admirar pela luz que você carrega e começam a transmutar talvez a inveja ou o ódio deles por você em amor, né? E inspiração também. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se tiverem gostado, compartilhem, curte o vídeo, deixa algum comentário e é isso. Muito obrigado, muita luz e fiquem com Deus.